Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre função anônima, que é a função lambda. Porém, nós hoje vamos ver a função lambda juntamente com condicionais, ok? Então, nós vamos usar a função lambda com if, com else, enfim, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver a sintaxe. Nós sabemos que para criar uma função anônima, para criar uma função lambda, a gente usa a palavra reservada em Python, que é a palavra lambda. E nós podemos ter o quê? Vários argumentos, mas uma única expressão. Não é isso que nós aprendemos até o momento? Então tá bom. Só que hoje nós vamos aprender lambda com condicional. Então nós vamos ter aqui lambda. Nós vamos ter sim os argumentos, ou um argumento, ou vários argumentos, não importa. E aí eu quero que você preste bem atenção aqui. Por quê? Porque aqui as coisas são um pouco diferentes. Lembra, a função lambda é uma única linha, gente. Então, as coisas elas têm que ser resumidas, tá bom? Então, primeiro, qual é o resultado se for verdadeiro a questão, ok? Então, se for verdadeiro, ele vai imprimir isso aqui, tá bom? Ele vai retornar isso aqui. Ele vai imprimir, não. Ele vai retornar isso aqui. Ele vai retornar se for verdadeiro. Depois é que depois que vem a condição, tá bom? Aí depois você coloca aqui a condição. Se isso for verdadeiro, ele vai retornar isso. Se não, aí, se não, se for falso, ele retorna isso aqui. Bora ver isso na prática. Bem, primeiro vamos fazer assim. Eu vejo no meu entender, né? Como eu também já fui aluna, eu sei o quanto isso, no começo, para quem está aprendendo, é dificultoso, é difícil de entender, é difícil de compreender, a gente esquece, a gente tem sérios problemas com isso aqui, né? Mas bora lá. Para que nós podemos entender, eu acredito que a gente tem que começar com aquilo que a gente já entende, tá bom? Então, você sabe criar funções, não sabe? Então, bora lá. Para criar uma função em Python, nós usamos a palavra reservada em Python, que é a palavra def. Def, ele define uma função. Para nós poder criar uma função, nós precisamos dar um nome a essa função. E eu vou dar aqui, ó, pá ou ímpar. Então, o nome da minha função que eu estou criando se chama pá ou ímpar. Bem, eu vou receber um único argumento, tá bom? Que vai ser o número. Vai ser um número. Tá bom. O que eu vou fazer com esse número? Eu vou verificar se o número que me foi passado, se o resto desse número é igual a zero. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Eu vou ver se o resto da divisão desse número é zero. Se o resto da divisão for igual a zero, isso significa uma coisa, significa que esse número é pá. Então, eu vou imprimir aqui, eu vou fazer assim, vou retornar para ficar igual ao outro, eu vou retornar aqui pá. Se não, bem, se o número não é pá, automaticamente ele é ímpar. Então, eu vou retornar aqui ímpar. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a minha função pá ou ímpar. E eu vou passar para ele o valor 4. Só que lembra, a minha função ele retorna algo. Então, eu tenho que pegar isso, o que ele vai retornar, e colocar dentro de uma variável. Então, eu vou colocar aqui, resultado é igual o que vai vir da minha função pá ou ímpar. Então, eu estou chamando minha função pá ou ímpar, passando o número 4, ele vai verificar se o resto da divisão desse número é zero. 4 dividido por 2, o resto da divisão é zero. Então, esse número é pá, e 4 realmente é pá. Então, ele vai retornar a palavra pá para mim. E aí, ele vai atribuir a minha variável resultado. E aí, nisso, eu venho aqui e imprimo o que está dentro do meu resultado. E aí, ele vai imprimir no console pá. Se eu passar o valor 7, por exemplo,
Nós sabemos que 7 é ímpar. Então, 7 dividido por 2, o resto da divisão não é zero. Então, ele não vai entrar aqui, porque isso não é verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui e ele vai retornar a palavra ímpar. Então, ele vai me falar que o valor 7 é o quê? É ímpar. Pronto. Ele vai imprimir ali ímpar. Ímpar. Então, isso daqui não foi simples, não foi fácil. Nós já fizemos isso, nós entendemos isso, compreendemos como é que cria uma função. Então, tá bom. Então, nós já compreendemos como isso funciona. Vamos agora criar nossa funçãozinha lambda. Bora lá. Bem, a nossa funçãozinha lambda, nós temos que atribuir ela para uma variável. Bem, qual foi o nome que nós demos aqui para a nossa função? Não foi par ou ímpar? Então, vamos criar aqui uma variável chamada par ou ímpar, que nós vamos atribuir quem? A nossa função. Bora lá. A função lambda, ele espera receber um ou vários argumentos. Bem, aqui nós usamos quantos argumentos? Um único argumento. Então, nós vamos usar esse mesmo argumento aqui, ó, um único argumento, que é o número que vai ser nos passado. Então, nossa função lambda, ele vai receber aqui um argumento, ok? Que é o número. E aí, o que ele vai fazer? Se for verdadeiro, ele vai... Se for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai nos retornar pá. Ok? E agora que ele vai verificar qual é a condição? Se o resto da divisão for igual a zero. Se o resto da divisão for igual a zero. Bem, se o resto da divisão não for igual a zero, que nesse caso, então, se não for par, ele vai ser o quê? Ímpar. Então, se for falso, se não for verdadeiro a condição, ele vai retornar ímpar. Tá vendo que aqui a gente tem que meio que quebrar as coisas? Porque é uma única linha, tá bom, gente? Então, a questão é o quê? Se o resultado for verdadeiro, é isso que ele vai retornar. Se não, ele vai retornar isso. E essa é a condição, tá bom? Então, olha, eu tô criando aqui, eu tô falando para Python. Python, eu tô criando uma função anônima, uma função lambda. Eu quero que você atribua o resultado dessa minha função lambda para dentro da minha variável par ou ímpar, tá bom? Olha, essa minha função lambda, eu só preciso de um único argumento, tá bom? Então, eu vou receber um único argumento, eu espero receber um único argumento. E o que eu vou fazer? Eu vou retornar par se o número, se o resto da divisão for igual a zero. Se não, eu vou retornar ímpar. É isso que esse código está dizendo. Então, eu vou vir aqui, eu vou copiar isso aqui, que eu não tenho que escrever de novo, vou descomentar. E bora lá, estou atribuindo para dentro de resultado o resultado que vai vir da minha função. Então, eu estou colocando aqui o valor 7. 7, o resto da divisão de 7 não é zero. O resto da divisão de 7 não vai ser zero. Então, como não vai ser zero, isso diz para mim que esse número não é par. E nós sabemos que 7 não é par. Então, ele vai retornar o ímpar. Então, o ímpar vai ser atribuído ao meu par, o ímpar. E aí, ele vai colocar dentro da minha variável resultado e eu vou imprimir o resultado, que é ímpar. Ímpar. Se eu colocar aqui 2, o resto da divisão de 2 é par, é zero, e vai me retornar aqui par. Par. Tá bom? Gente, lembrando uma coisa que acredito que eu já falei, né, nas outras aulas, função lambda, gente, nós utilizamos em códigos pequenos, em código que, por exemplo, você olhando isso, talvez agora, nesse momento, se você estiver aprendendo, fica difícil de compreender. Mas com o tempo, só de você olhar aqui, você já compreende que isso aqui, ele está verificando se o resto da divisão é zero. Então, ele está verificando se o número é par ou ímpar. Então, é muito simples o código. Então, é um código válido, é um código limpo, é um código que você consegue dar uma assistência, você consegue, se ocorrer algum erro no seu código, é fácil entender, é fácil compreender o que está acontecendo. Então, você usa a função lambda em códigos pequenos, em código que sejam fácil a leitura e a compreensão. Códigos complexos ou códigos que
não seja tão fácil de entender ou compreender nesse formato de uma linha só, crie a função regular, tá bom? Crie a função assim, gente, tá bom? Então, não dificulte a sua própria vida, entendeu? Porque você tem que pensar uma coisa que você já tem que aprender logo de começo. Você não cria código para você, tá bom? Você cria código para os outros. Por que você cria código para os outros? Talvez você esteja trabalhando hoje em um projeto, mas amanhã esse projeto pode não mais pertencer a você, pode pertencer a outra pessoa. Então, a pessoa, quando ocorrer um erro, e até mesmo você mesmo, gente, porque a gente escreve algo hoje e daqui algum tempo que a gente pega de novo, a gente tem dificuldade de entender ou relembrar o que nós estávamos fazendo. Então, se nós temos um código limpo, fica muito mais fácil da gente olhar o código e falar: ah, não, é isso, isso e isso que o código faz, né? E também criar, gente, a prática de comentar códigos, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar para vocês qual é a melhor prática de se fazer, tá bom? Opa, tá comentando aqui. Vamos lá. Ó, sintaxe da função lambda. Sintaxe da função lambda utilizando condicional. Criando uma função que retorna, que eu não estou imprimindo, né? Estou retornando, que retorna pá, se o resto da divisão do número for igual a zero. Caso contrário, retorna ímpar. Vamos lá, vamos comentar isso aqui. Atribuindo o retorno da função soma. Opa. Imprimindo o resultado que contém dentro da variável resultado. Criando a variável pá ou ímpar, pá ou ímpar, para ser atribuído o resultado da função lambda. A função lambda espera receber um único número, um único valor, enfim, um único número, e ele retorna pá se o resto da divisão for zero. Caso contrário, retorna ímpar. E aqui eu posso atribuir o retorno da função soma e imprime o que existe dentro da variável resultado. Bem, lógico, né? Esse código é fácil de se entender, não precisaria existir um comentário para ele, né? Mas se você cria já uma boa prática de comentar os seus códigos enquanto você estuda,
quando você começar a trabalhar, você vai ter essa prática de comentar os seus códigos. Isso é muito bom, tá bom? Isso ajuda bastante. É, muitas vezes, né, nas empresas, né, eles têm o hábito de documentar as coisas, mas caso a empresa não tenha o hábito de documentar as coisas, então o seu código já está basicamente documentando o que cada coisinha está sendo feita, e isso vai te ajudar, tanto se em algum momento você precisar retornar a esse projeto e ter que consertar algum erro, ou tiver que modificar alguma coisa, ou tiver que fazer um upgrade, ou atualizar algo, ou remover algo, ou até mesmo resolver bugs, você vai saber o que está sendo feito, tá bom? Então, crie aí, gente, essa boa prática, tá bom? E lembre sempre, função lambda tem que ser uma função que você, ao olhar, você consiga compreender, tá bom? Caso contrário, crie uma função normal, gente, né? Que fique muito mais fácil, que fica dividida as coisas, então você conseguir compreender melhor, tá bom? Então, muito obrigada e até mais.